Não desista de clamar, aprendendo com Bartimeu. Em Marcos 10, 47 a 50, nos relata a história de Bartimeu, o cego mendigo. Você sabe, irmão, quantos mendigos a Bíblia fala dos seus nomes? Bartimeu é o único, e há mais coisas que podemos aprender com ele. Venha junto conosco, aprender um pouco mais, ser edificado pela palavra de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 47 a 50, nos traz a história de Bartimeu. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se! Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. No versículo 50, Bartimeu pegou a sua capa e jogou fora, de lado. Levantou-se em um salto e foi até Jesus. Oração e meditação. Amado Deus, Tu és merecedor de adoração. És merecedor da nossa profunda e verdadeira adoração, pois Tu és a fonte de água viva que mata a sede da nossa alma, ao nos saciar a sede espiritual. Ajude-nos a beber de Tuas águas, amado Jesus. Amado irmão, nem sempre estive com Jesus. Já houve um tempo da minha vida que fui sequestrado espiritualmente pelo maligno. E com a oração da minha mãe, de uma amiga, Jaqueline, pelas madrugadas, Deus me resgatou. E esta mensagem foi a mensagem que tocou novamente o meu coração, que me trouxe de volta para Jesus. Por isso hoje quero compartilhá-la com o irmão. Falaremos sobre Bartimeu e as nossas vidas. Comecemos agora por Bartimeu, para depois, logo em breve, falarmos sobre a nossa vida. No passado, Bartimeu, seu nome quer dizer Bar, filho, e Timeu, querido ou honrado. No passado, Bartimeu não era mendigo, ele era um filho de um general de guerra honrado e bem-sucedido em Betel. O seu presente era estar ouvindo que Jesus estava passando por ali. Infelizmente, a vida não é feita apenas de bons momentos, porquanto a vida de Bartimeu passou por um momento de trevas, no qual foi mendigar e passou a usar uma capa que o habilitava como mendigo. Ao vê-la, o povo deixava moedas aos seus pés para ajudá-lo a sobreviver. E servia também para aquecê-lo durante a noite. O futuro bateu à porta. Jesus estava em seu caminho. Ao ouvir falar de Jesus, o cego e mendigo Bartimeu, o filho honrado do passado, não se apegou às dificuldades transitórias, não poder ver, nem tampouco se intimidou com aqueles que o mandaram se calar. Na realidade, este homem, quanto mais tentavam o parar, mandando se calar, mais ele gritava por Jesus. Por fim, ao saber que o filho de Davi, o rei Jesus, o chamava, abriu mão do seu direito de mendigar, pegou a sua capa e jogou fora, e correu até o Mestre Jesus. Ele foi curado por Jesus e passou a ver. E o mais importante, não passou apenas a enxergar, pois teve a visão de que apenas ver Jesus não era o suficiente, e passou a seguir o Mestre,
tornando-se seu discípulo. E quanto a nós, o que podemos aprender com Bartimeu, o filho honrado, que passou parte da sua vida à margem da sociedade, mendigando e cego? Mãezinha, não desista de clamar. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está colhendo as tuas lágrimas, creia. Amém? Eu tenho certeza disso. Deus te ama. Pais, não desista dos seus filhos, que por vezes são difíceis, que possam estar nas drogas. Esposa, clame, Deus poderá salvar o teu marido, poderá libertá-lo da bebida, das drogas. Deus é poderoso. Esta mensagem nos ensina que precisamos clamar. Esta mensagem nos faz refletir e pensar. Se Bartimeu tivesse parado de clamar, Jesus talvez não o teria ouvido. Deus já nos ouviu desde o nosso primeiro clamor. Porém, no caso de Bartimeu, havia uma multidão fazendo barulho e atrapalhando a petição, o pedido de Bartimeu, de filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Às vezes, existem coisas que nos impedem, durante o caminho, de alcançar as bênçãos de Deus. Bartimeu também nos ensina que não devemos nos apegar apenas à bênção, mas devemos colar em Jesus e ser seu discípulo. Amém? Prossigamos. Amém? E nós? Talvez nosso passado não foi de glória, como filho de um homem honrado na sociedade, um general de guerra, ou admirado por uma comunidade e amigos. Talvez nosso presente não seja tão crítico como foi o de Bartimeu, que estava na rua a mendigar. Mas, sem dúvidas, hoje, agora, neste momento, precisamos meditar sobre o que temos em comum com este homem, curado por Jesus, e gritar no nosso quarto ou no lugar em que estivermos, por socorro. Socorro? Sim. Há, sem dúvidas, áreas de nossas vidas que precisamos ser curados. Por exemplo, a nossa união conjugal pode estar doente. A nossa saúde física, as nossas emoções, a vida dos nossos amados, que por vezes podem estar se destruindo nas drogas ou em outras perdições deste mundo. Qual é a capa que o está impedindo de viver o futuro de Deus em nossas vidas? No caso de Bartimeu, a capa era literal. E qual é a capa que nós usamos e precisa ser lançada fora das nossas vidas para vivermos o novo de Deus? A falta de perdão que adoece a nossa alma? Talvez. A culpa pelo erro que cometemos no passado? Ou o apego a remoer a rejeição que sentimos com nossos pais e familiares? A falta de perdão que adoece a nossa alma? Sim, clamemos a Deus por ajuda, ainda que seja necessário aos gritos, no nosso quarto ou em qualquer lugar, para que consigamos perdoar a rejeição sofrida, a acusação falsa que recebemos, o mal que recebemos em troca do bem que demos. E desse modo, com o socorro de Jesus, conseguiremos liberar perdão e receber o alívio que a nossa alma precisa. O que pode nos impedir de viver o novo de Deus? Talvez a culpa pelo erro que cometemos no passado. A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário para pagar o preço da acusação por nossos pecados e delitos. Em razão disso,
Quando pedimos a Deus perdão com o coração arrependido, Deus nos perdoa e não se lembra mais de nossas falhas, ao lançar nossos erros lá no lago do esquecimento. Em Miqueias, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, nos diz o seguinte: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Versículo 19. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob seus pés e lançará os nossos pecados na profundeza do mar. O que mais pode nos impedir de viver o novo de Deus hoje? O apego a remoer a rejeição que sentimos lá na infância, quando éramos pequenos. Rejeição por nossos pais, nossos familiares. Essa capa de querer vestir a rejeição como um amuleto precisa ser lançada fora das nossas vidas. Essas capas nos impedem de viver a plenitude de Deus e usufruir das bênçãos de Deus em nossas vidas. Que nesse dia possamos aprender com Bartimeu, porquanto para ele era mais cômodo continuar cego e com a capa, sendo sustentado com moedas. Todavia, ao ouvir que Jesus estava por perto, não pensou duas vezes, e jogou a capa fora, e foi aos pés de Jesus pedir ajuda e libertação. Que a nossa oração hoje, amado irmão, seja feita livre de nossas capas, com o coração contrito e quebrantado diante de Jesus, o Deus Filho, que tem poder de curar e nos libertar de todo o mal. Portanto, apresente hoje, amado e amada irmã, ao nosso amado Redentor Jesus, suas dores, seus sofrimentos e seus anseios, pois Ele é totalmente poderoso, fiel, e irá retirar de seus ombros as dores do passado. Perdoe-nos, Deus, por não nos arrependermos de nossos pecados e acharmos que podemos viver as nossas vidas com a sujeira debaixo do tapete. Debaixo do tapete a sujeira? Isso mesmo, irmão. Existem problemas nossos que a gente tenta fingir que não existe. A gente não ora e não apresenta ao Senhor. E isso às vezes parece um vulcão em erupção. Acaba nos contaminando, nos envenenando em relação às pessoas que amamos. Precisamos vigiar em relação a isso. Tirar esse tapete, limpar a sujeira com a ajuda do Espírito Santo, para que sejamos renovados e sejamos tratados pelo nosso Senhor Jesus. E também nos perdoe por não nos atentarmos para o teu chamado para o arrependimento. Lave, Jesus, as nossas mentes e corações no teu sangue. Gratos somos, Jesus, pois não desprezas um coração arrependido. Rogamos, Jesus, ajude-nos a aprender hoje com a história e vida de Bartimeu, que não se deixou abalar pelas dificuldades, nem se intimidou com as vozes interiores ou exteriores que o mandavam calar-se. Apesar disso, ignorou todas as oposições e clamou até ser ouvido. Que tenhamos ainda um coração grato, que não o busque somente para receber seus dons ou milagres, porém que possamos nos tornar seus seguidores, assim como foi o caso de Bartimeu, que pôde ver o Filho de Deus e o seguiu durante toda a sua vida. Amém, meu irmão? Deus falou muito comigo através da história de Bartimeu lá no passado, há 20 anos atrás, quando ele me chamou de volta para os braços dele. A vida com Jesus é maravilhosa. Ela
exige de nós que nos santifiquemos para vivermos a novidade de vida. E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Que possamos nós todos retirar as capas que nos travam ao passado, que geram angústia em nossas almas, e que possamos ser lavados pelo sangue de Jesus e purificados por Ele. E que Deus nos ajude a ser bênção na vida dos nossos irmãos. Amém? Com Jesus, 365 dias. Esse é o desejo da minha alma. Nem sempre conseguimos gravar vídeos, mas mais importante que isso é ter o nosso devocional sempre que possível em dia. E ao ler a palavra, precisamos meditar nela para que possamos aprender e saber o que Deus quer de nós. Ao ler a palavra de Deus, a Bíblia, peça ao Espírito Santo que traga o renovo, que traga o conhecimento do céu para o seu coração. E sempre que possível, compartilhe as mensagens que edificaram sua vida, para que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, parentes possam ser edificados através da palavra de Jesus, que tanto nos amou, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Jesus achou melhor sofrer a cruz do que não nos ter com Ele na eternidade. Por isso, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, este é o momento. Todos nós passamos por dores e alegrias. Que Deus nos ajude a ter um coração entregue a Ele, que a nossa vida será melhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus me abençoe. Que sejamos bênção neste mundo. Amém. Glória a Deus. Com Jesus, 365 dias. Aleluia. Este canal é criado para nos alimentar espiritualmente. Se você gosta, compartilhe, curta, promova o reino de Deus através das redes sociais. Um abraço, Deus abençoe.